A paz do Senhor para todos nesta tarde. Hoje eu gostaria de falar sobre a perseverança e a fé. Eu queria falar um pouquinho dessa palavra tão pequena que é essencial para a nossa vida. Eu gostaria de perguntar para você hoje o que é fé. O que você tem por fé na sua vida? Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vai dizer assim, que nós andamos por fé e não pelaquilo que vemos. Como você tem andado nesses dias de pandemia? Como você tem andado nesses dias de coronavírus? Nesses dias de medo, de morte, de calamidade pública? Nesses dias, nessas lutas que têm atingido não somente a nossa cidade, mas todo o território brasileiro e nacional. Como que você tem visto toda essa calamidade, toda essa pandemia? Como que você tem andado? Você tem andado pelaquilo que você não vê, mas você tem a certeza que vai melhorar? Que Deus está no controle, que Deus está no comando? Ou você tem tido medo? Ou você tem andado pelaquilo que o homem tem tentado colocar na sua cabeça? Que o governo tem tentado colocar na sua cabeça? Nós crescemos ouvindo um hino que se diz assim: cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Você tem crescido ou você tem diminuído? Você tem crescido, você tem alavancado nessa pandemia, você tem buscado ao Senhor, você tem feito propósito, você tem andado por fé ou você tem deixado a sua fé morrer? Ou você tem deixado a sua fé desvanecer? Porque quando a gente lê a palavra de Deus, ela é o suporte para a nossa vida. Ela é o suporte para aquilo que nós temos que enfrentar. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus de homens que venceram pela fé. Homens que não deixaram a sua fé morrer. Queridos, nós não devemos deixar a nossa fé morrer. Por mais que seja a circunstância, por mais que seja a luta, por mais que seja a dor, você não deve deixar nunca a sua fé morrer. Cantamos assim: quem tem promessas não morre. Sobreviverei e viverei, não morrerei, enquanto as promessas de Deus não se cumprir na nossa vida. Mas é isso mesmo que estamos vivendo? Ou estamos deixando a nossa fé morrer? E eu meditando nesta palavra e falando com Deus: Senhor, me dá uma luz de tudo que o Senhor quer nos dizer sobre tudo que nós cristãos estamos passando neste dia. E o Senhor então ele me levou lá para Hebreus 11, o capítulo que todo cristão deve ter em seu sangue, todo cristão deve ter plantado ele na sua vida. O Senhor me levou para a galeria da fé, aonde lá eu fui ver Abraão, eu fui ver Moisés, Baraque, Gideão, Esté, eu fui ver grandes mulheres de Deus, eu fui ver grandes homens de Deus que venceram pela fé e que deixaram seus testemunhos maravilhosos. O segredo para você vencer nesses dias de pandemia é você perseverar na sua fé. É você perseverar na esperança. É você crer naquilo que a palavra de Deus diz para você neste dia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar ao Criador. A fé é a certeza das coisas que vimos. A fé é a certeza
ainda que nós não vemos as coisas visivelmente, mas pela fé nós cremos no invisível. Pela fé nós cremos no Deus que pode agir ao nosso favor. No Deus que pode enviar apenas uma palavra para a nossa vida e tudo se mudar. De repente nós podemos dormir com pandemia e acordar sem a pandemia. De repente nós podemos dormir com lutas travadas e acordar com a vitória pela fé. Tem pandemia, mas tem fé. Tem morte, mas tem fé. Tem louvor de adoração. Tem perseverança. Ainda que os nossos olhos não vemos, ainda que nós não estamos vendo acontecer, mas pela fé nós podemos ver o invisível. Pela fé nós podemos ver Deus agindo. Pela fé nós podemos ver a boa mão do Senhor sobre cada vida, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre os nossos queridos, e pela fé nós venceremos. A mesma fé que alcançou os nossos irmãos que vieram antes de nós, Abraão, Abel, nós vemos ali Noé. Todos venceram pela fé. Nós vemos ali o nosso amigo Paulo, que homem de fé incrível, mesmo entre algemas, mesmo sendo levado ao matadouro, mas ele teve fé. Tudo que Paulo tinha em seu coração era fé, a fé dos mártires, a fé dos discípulos. É esta fé que tem que estar plantada dentro do nosso coração. Para que nós vamos ter medo? Para que nós vamos nos encolher? Para que nós vamos entrar na caverna? Elias, ele era um homem semelhante a nós, mas ele tinha fé. Ele estava sujeito às mesmas coisas que nós, as mesmas lutas, os mesmos medos, mas Elias tinha fé. Ora, Elias, ele ressuscitou lá. Elias, ele multiplicou o azeite. Elias, ele pela fé matou 850 profetas que não serviam a Deus. Mas teve uma hora que Elias teve medo. Mas mesmo assim, ele não abandonou a sua fé, porque Deus estava com ele. Deus providenciou para ele comida, bebida. Deus providenciou força para ele. E pela fé, Elias nem sequer viu a morte. Elias, ele foi levado ao céu. Então, tudo que você precisa, tudo que eu e você precisa, tudo que nós precisamos é alimentar a nossa fé pela palavra de Deus. Que Deus possa estar no seu coração todos os dias da sua vida e que esta fé venha transbordar a sua vida nessa tarde, nesta noite, hoje e sempre. Fiquem na paz do Senhor. Nós andamos por fé e não pelo aquilo que nós vemos. Amém?